Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Olha a cara de quem ganhou o clássico. Então vamos falar um pouco mais sobre isso aí, trazer a mídia repercutindo, claro que todo o debate que a gente traz aqui na família vascaína, pensando no Campeonato Carioca, pensando também no Campeonato Brasileiro. Aí quero trazer aqui o Seleção Sport TV, porque tava lá hoje o Lino, o PC e também o Paulo Nunes. Aí eles levantaram que o Vasco teve dificuldade de ganhar do Botafogo, né? Mesmo o Botafogo aí com 2 jogadores a menos. Quero passar aqui e saber o que você acha. Paulo Nunes, que defendeu o gol perdido aí do Pedro Raul, que eu tava até vendo aqui nos comentários hoje, a galera, ó, traz o Lelê que ele vai ganhar a vaga aí do Pedro Raul, não é bem assim não, mas vamos ver aí o que você acha sobre essa fala do Paulo Nunes e também uma discussão que teve lá no jogo, uma confusão, né, entre Luiz Castro e Maurício Barbieri. É isso mesmo, ele reclamou aí que o Vasco tava atacando, os caras com 2 a menos, pô, vocês querem prejudicar aqui o Botafogo? Pô, calma aí, para de atacar. Vou trazer esse debate aqui, porque em 2021, família, quem lembra daquele resultado em São Januário, onde o Vasco não tinha chance de classificar, o Botafogo já estava bem classificado e eles sentaram a madeira na gente. Vamos trazer isso aqui. E o Zé Elias, depois também aí de 6 partidas do Vasco com o time principal, né? Não tô contando aqueles 2 jogos do Madureira e do Audax, porque o Vasco estava ali com o time C, e nem os jogos lá dos Estados Unidos, né? Os jogos oficiais aí que o Vasco entrou com a maioria dos seus titulares. O Zé Elias fez o seguinte: vascaíno, o que você quer? O que você acha desse ano? Vendo as atuações do Vasco aí, o que você espera do Vasco no Campeonato Brasileiro? Ele deu a opinião dele aqui e eu quero saber a de vocês. Família, vou começar aí aqui com Seleção Sport TV, né? Trazendo aqui o Lino, o PC e o Paulo Nunes, que falaram um pouco dessa dificuldade ali, na opinião deles, que o Vasco teve para ganhar do Botafogo, mesmo aí com 2 jogadores a menos. Família, liga só. Então, e as dificuldades do Vasco para resolver a partida também chamam um pouco a atenção, aí, porque o Luiz Castro, se me permite, Paulo, claro. O normal quando você está jogando com 8 jogadores, você fazer 2 linhas de 4 e tentar balançar. Ele puxou uma linha de 5 e 3 jogadores à frente, porque ele sabe que o Vasco joga muito pelo lado e o Vasco cruza demais as bolas para a área. A ideia dele era tentar de alguma forma anular essa bola. Acabou perdendo justamente Anulou a maioria. Acho que não conseguiu anular, o gol saiu. Mas é um Vasco que tem muito a crescer, que conseguiu uma vitória espetacular. Do ponto de vista emocional, ela foi fundamental. Fundamental. Porque entra em dá para avaliar tecnicamente um jogo quando uma equipe tem 2 a menos? É muito difícil. Difícil, né? Muito difícil, porque você perde todo o conjunto, todo o contexto, né, da partida. Um a menos você... Um a menos o jogo termina no primeiro tempo 0-0, com 2 a menos, mas o Rafael é expulso finalzinho. Na última volta do falecido ponteiro. Entende? Então, é uma situação que você pode suportar. Você 11 contra 10. Você suporta. O Lino observou muito bem. O Luiz Castro fez uma linha de 5 para criar dificuldade nessa bola cruzada sobre a área. Agora, quando você fica com menos... Matar o jogo pelo lado, para tentar bloquear um pouco essa bola antes que ela seja... Porque com André, você treina. Acho que a maioria dos jogadores, dos treinadores, treinam um pouco num determinado momento o jogador menos, pela expulsão. O Filipão fazia isso muito, né, nos times onde eu trabalhei. Levando para o lado do Vasco, Paulo, os sinais que o Vasco apresenta para a temporada, eles são bem animadores, né? E o resultado de ontem, do ponto de vista moral, você precisa vencer um clássico. Sim. Né? Porque já tinha jogado no domingo contra o Fluminense, perdeu para o Fluminense num jogo em que durante uma parte teve mais controle e perdeu com um dos gols mais bonitos da história do Maracanã. Tudo isso marca na derrota, né? Aquele gol do Cano, lá do próprio campo do Fluminense. Pedro Raul, embora o repertório do Vasco ontem tenha se concentrado mais no cruzamento de bolas sobre a área, mas o Pedro Raul é um centroavante que te dá jogo pelo chão também. Tá aí, quero saber o que vocês acham. Eu não vou me estender muito, mas vou bater na tecla da questão de opções no elenco, característica. É o seguinte, ele ali no segundo tempo, né, Botafogo com 2 a menos, ele entra com o Nenê,
e também com o Eric Marcos, né? Saiu ali o Galaça e o Barros. E aí você vê que o Nenê, ele não flutuou ali pelo meio campo, né? Ele jogou aqui mais ali do lado do Peck, na beirada do campo, para aproveitar também essa parceria ali com o Puma, fazer cruzamentos de qualidade que aconteceram. Mas o Botafogo deu uma dificuldade porque tentou ali povoar, né? As beiradas de campo, evitou alguns cruzamentos. E aí o Vasco, nesse setor do meio campo que a gente fala que precisa de mais um volante para ajudar o Jair, que precisa de um jogador com características de camisa 10, meio armador. Como o Vasco não tem isso no elenco, dificultou um pouco essa situação. Então falta essas peças pro Vasco, e aí pode ser o que aconteceu ali na opinião deles, que o Vasco teve dificuldade para ganhar do Botafogo, né? O Vasco só jogou nas beiradas de campo com o Puma sendo muito acionado, né? O Piton, e aí ali pelo meio ficou um pouco criativo, né? Então falta realmente essa opção aí no meio campo, família vascaína. Você viu ali que eles citaram ali o Pedro Raul no final, e aí, cara, deu muita raiva aí nos vascaínos aquele gol que o Pedro Raul perdeu. Tem vascaíno perdendo a paciência aí com o Pedro Raul, é só você ver aqui nos comentários dos nossos vídeos, né, família vascaína? Mas eu quero trazer aqui o Paulo Nunes que defendeu o atacante. Siga só. Mas posso falar um negócio assim? Tudo bem, perdeu. Isso é fato. Não tô aqui passando pano, pelo amor de Deus. Ele perdeu o gol. Mas essa bola não é tão fácil assim, não. Porque o Peck, ele joga pro lado e bate forte. Ele não chapa ela, ele bate forte. Pra dentro. E ela, quando ele vai chapar, ela dá uma quicadinha, a bola vem forte. Ali você tem que deixar o mínimo possível de coisa. Ele bateu nela, ela subiu o lino. Mas não é fácil fazer aquele gol. Vai por mim que... Consegue o lance aí pra gente? Vai por mim. Especialista. Perdeu. Eu acho legal ver de novo. Ele perdeu o gol. O atacante, lance? A gente se sente mal pra caramba. Só que não é uma bola que todo mundo acha que é fácil, que é só chegar e chapar, porque ela vem forte, ela não vem um passe. Ela vem uma batida para cruzado, que é correta, né, do ponta. É o cara mais gente boa que eu já... Até vascaíno comentando aqui no canal, ó, traz o Lelê que vai ser titular aí no lugar do Pedro Raul. Família, eu entendo aí essa fala do Paulo Nunes, né? Claro que a gente sentado aqui na cadeira ou vendo na televisão, no estádio, é fácil pra gente falar que não perderia e tudo mais. Entendo aí o Paulo Nunes falar que não é um lance fácil. Na verdade, eu não acho que foi tão forte assim, e eu acho que o Pedro Raul tinha outras opções de até dominar a bola. Ele tava sozinho, um clarão, poderia fazer o que quisesse ali, só não pode perder o gol. Ali eu não defendo o Pedro Raul em hipótese nenhuma. Ali é um inacreditável futebol clube e um atacante que, do nível do Pedro Raul, tudo que ele mostrou na temporada passada, não pode perder um gol daquele. Ele fez diversos gols com um nível de dificuldade muito maior lá pelo Goiás. Então, cara, aquele gol ali não tem defesa de forma nenhuma. Mas eu discordo aí de alguns vascaínos, né? Poucos, ainda poucos, que ficam falando que o Pedro Raul não dá, que é pesadão. Não, cara, eu discordo. Eu acho que ele vai evoluir conforme o time for melhorando. É um jogador tem presença de área, bom na bola aérea, fez 3 gols já com a camisa do Vasco, deu 2 assistências. Então eu confio sim muito aí no Pedro Raul pro restante da temporada. Família vascaína, me conta aí o que você acha. Agora eu quero trazer aqui essa reclamação, esse chororô. Quero até te perguntar, chorou ou não chorou aí do Luiz Castro, técnico do Botafogo, explicando ali uma confusão que teve com o Maurício Barbieri. Liga só. Com o Barbieri, no momento em que ele estava a pedir para o jogo andar mais, e eu percebi que ele estava a pedir para o jogo andar mais, eu só lhe disse que na situação que eu estava com 9, e estava 0-0 na altura ao jogo, que eu não ia pôr a minha equipa a andar mais rápido, porque estava em clara desvantagem em termos numéricos no jogo. Depois tive uma segunda abordagem, porque entendo que uma equipa, que o respeito tem de ser sempre uma palavra de ordem no futebol. E entendi, naquele momento, que o Vasco a ganhar por 2-0 e com o Botafogo com menos 2 jogadores, que com o Danilo no chão, eu acho que não há necessidade do Vasco avançar sobre a nossa baliza a jogar contra 8 jogadores, com o resultado em 2-0. E à beira do fim do jogo. Só foi isto que se passou, não se passou mais nada, terminou o jogo, terminou a batalha, seguimos em frente e com o máximo respeito por todos. Foi o que se passou. Tá aí, né? Pegando ali um gancho no final, né? Que ele falou que o Danilo, inclusive, foi revelado no Vasco, né? Tava no chão. Aí não, pô, o cara tá no chão, você não pode atacar, tudo mais. Mas eu não entendo esse respeito aí que o Luiz Castro pediu ali dentro do campo, né? Entre os profissionais, porque é o seguinte, família vascaína, claro que ele não estava no comando do Botafogo nessa época. Mas eu não sei se você se recorda, em 2021, né? Que o Vasco permaneceu na Série B, teve um confronto dentro de São Januário. O Vasco já não tinha mais chance, o Botafogo já estava classificado, voltando à elite do futebol brasileiro. O Léo Matos foi expulso aos 26 minutos do primeiro tempo.
E o Botafogo já estava 3-0. No segundo tempo, chegou lá marretando, abriu 4-0. Então, massacraram o Vasco, 4-0 dentro de São Januário, o Vasco sem chance. E aí eu não vi esse respeito aí perante os profissionais do Vasco, que já não tinham chance, nem ainda toma essa porrada dentro de São Januário. Então, eu acho muito blá blá blá, né? Reclamação é muito bom quando é no lombo dos outros. Eu gosto do treinador, acho que ele tem boas falas, né? Dá entrevistas aí que, pô, acrescenta demais aqui no futebol brasileiro, mas esse respeito é engraçado, né? É só quando é pro nosso lado aí. Ele deu essa reclamação aí com o Maurício Barbieri, ó, vai devagar aí, pô, a gente tá com 2 a menos, e aí eu quero até saber o que você acha sobre isso, família vascaína. E agora eu quero finalizar o nosso vídeo aqui com a opinião do Zé Elis no programa lá da ESPN, porque ele tava comentando assim, ó, num passado aí recente, o vascaíno entrava nas competições falando assim, cara, não dá pra ganhar título, vou brigar pra não cair, é um milagre que tira a gente desse rebaixamento. E agora o vascaíno tá sonhando com coisas maiores, né? Porque o time tá jogando bola, tá apresentando aí uma evolução diante do Fluminense, fez uma grande atuação. Como eu disse aqui, né, no jogo contra o Botafogo, a gente viu destaques individuais, então a coisa tá acontecendo. E aí o Zé Elias falou isso aqui. Liga só. Hoje a pergunta pro torcedor do Vasco, acho que a resposta do torcedor do Vasco hoje era diferente. Quando você perguntava pro Vasco ano passado, seria perguntar, e aí, tem título? Não. O que você acha desse time? Vai chegar? Não. Vai lutar pra fazer o quê? Na Bacia das Almas. Vai lutar pra ser rebaixado. Atrás do Volta Redonda, do Bangu? Não, as perguntas frequentes para os torcedores do Vasco é assim, quando disputava a Série A, vai ficar, vai ser campeão, vai cair, vai ser rebaixado, vai ficar em qual parte da tabela? Todo não, vai ser um time que vai lutar para não cair. Hoje eu acho que assim, se mantiver, né, esse crescimento, essa evolução, porque a gente está vendo uma evolução do primeiro Vasco para esse Vasco, é uma evolução. São jogos distintos. Uma coisa é você enfrentar o Fluminense com todos os sistemas táticos do Fluminense, maneira de jogar, você tem um tipo de comportamento, concentração, movimentação. Um elenco melhor que o do Vasco. Ordens, vamos dizer assim, do treinador, né, funções diferentes para cada jogador. Quando você joga contra o Botafogo, um elenco também que se equipara ali, vamos dizer assim, a equipe do Vasco, então é um jogo mais parelho, é um jogo que você não vai ter não que não vai ter essa concentração máxima, como tem contra o Fluminense, mas você já tem uma certa... Opa, peraí, aqui eu consigo soltar um pouquinho mais o time, fazer um pouco mais aqui, esse time fazer uma marcação, pressão, movimentação, deixar o Nenê jogar um pouquinho mais e tal. Expulso, 12 minutos de jogo, muda tudo. Mas você vê, o Alex Teixeira tá bem. Que quando ele chegou, ele tinha muita expectativa. Tá melhorando, tá sendo recuperado. Melhorou bem. O Peck tá bem. O Pumita, como gosta de dizer o Zé, o Pumita tá bem. Tem algumas peças que estão... Começa a se encaixar. Precisa melhorar um bocadinho mais o Pedro Raul. Aí o que eu ia falar hoje... o Vasco ganhou o clássico quando o Pedro Ivo Almeida tá de férias. Aí o que eu ia falar... Aleluia, né? O que eu ia falar hoje sobre a pergunta e as respostas hoje dos torcedores do Vasco é o seguinte, nós vamos buscar a Sul-Americana. Vai buscar a Sul-Americana com esse time, você pensa dessa forma. A torcida do Vasco, a história do Vasco é gigantesca. Claro. Quando o Vasco é um time que se passa a ser um time mais organizado, pés no chão, sem ter aquela política maluca que era no passado, que influenciava muito o futebol, você começa a acreditar, porque é um time de massa. E aí, cabe a mim te fazer a pergunta. Vascaíno, o que você espera do Vasco nessa temporada aí no Campeonato Brasileiro? Zé Elias falou aí que uma Sul-Americana você tá esperando. E aí eu sempre venho batendo aqui, família vascaína, que eu vou ficar muito satisfeito, muito mesmo, se o Vasco beliscar ali uma pré-Libertadores, uma vaga pra Libertadores, né? Fica até repetitivo a gente falar isso aqui, mas é uma verdade, né? O Vasco tá evoluindo, demonstrou muito futebol contra o Resende, contra o Nova Iguaçu, contra o Fluminense, apesar da derrota. Contra o Botafogo também você vê que o Vasco, tecnicamente, é um time que evoluiu demais pelos jogadores que tem, Puma, Piton, o Léo, né? Pô, o Léo, cara, eu tô apaixonado pelo Léo, cara, sinceramente, aí até me arrependo aí de ter reclamado do valor que o Vasco pagou pra ele, porque nesse lance aí, cara, que o Pedro Raul perdeu o gol, você vê a qualidade da enfiada de bola do Léo ali pro Gabriel Peck chegar no fundo e cruzar. Então o Vasco tem muitos jogadores hoje que o nível técnico aumentou bastante, faz aí, sem dúvida nenhuma, o vascaíno sonhar. Agora, pra dar mais segurança pra esse vascaíno, a gente quer ver as peças chegar, mais reforços chegarem, né? Tem o Capasso, que eu quero ver nesse time titular, o Jair junto com o Marlon, e aí chegar mais outras peças para deixar esse elenco mais forte, mais competitivo, pra gente ter tranquilidade nesse Campeonato Brasileiro e aí, quem sabe, sonhar com coisas maiores, família vascaína. Eu vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, dá aquela moral, senta o dedo no like, não esquece também de se inscrever aqui no nosso canal. Tamo junto! É muito bom ser Vasco.